Boa tarde a todos. Queria primeiro pedir desculpa pelo atraso e gostaria de pedir, primeiro eu vou dar uns avisos, gostaria de pedir para todo mundo assinar a lista de presença, a gente vai passar, e avisar que os certificados vão estar disponíveis depois no final da palestra, para vocês pegarem. A gente tem também os folders em cima da mesa, tinha lá fora também, se vocês quiserem dar uma olhada na programação inteira. A gente tem uns papéis de sugestão, caso vocês queiram falar alguma coisa sobre a psicologia, sobre a Semana da Psicologia, para a gente melhorar para os próximos anos. E tem mais alguma coisa? E acho que é só dos avisos. Boa tarde. Agora a gente vai ter a palestra de Psicologia Forense com o Sidney Kiosh. Ele é psicólogo judiciário e psicanalista, portador do título de especialista em Psicologia Jurídica e Clínica pelo CRP 06, doutor em Psicologia da USP e autor de livros e artigos na área. Por favor. Boa tarde a todos. Agradeço em nome da Aline, a organização, pelo convite, pela indicação do meu nome, pela professora Valquíria Fonseca. É um prazer estar aqui na Semana da Psicologia, falando alguma coisa sobre psicologia forense. Esse foi o pedido. Eu não organizei nenhuma fala muito hermética, para a gente até poder ter um pouco mais de possibilidade de perguntas, alguma interlocução. Estou entendendo que a gente vai até 15, 20, então acho que com 40, 50 minutos é o suficiente para eu dar uma ideia do que pelo menos eu posso falar a respeito desse tema psicologia forense, e já fico bastante contente aí pelo número de pessoas interessadas aí pelo tema. Eu vou começar dando uns dados que para quem está pensando em mercado de trabalho possa ser interessante para fisgar vocês para a minha fala seguinte. Então, vejam, vou começar com 2005. Houve um concurso para psicólogo judiciário, que é o meu título, inclusive, no TJ São Paulo, e eu só peguei o valor inicial, do salário, que era R$ 3.012,15, mais auxílio saúde, transporte e alimentação, isso em 2005. Em 2010, a Defensoria Pública de São Paulo fez um concurso para agente de defensoria, e dentre eles o quesito de psicólogo. O salário para 40 horas era R$ 3.420. No ano de 2011, o Ministério Público de São Paulo fez um concurso para analista de promotoria, categoria psicólogo, 30 horas, R$ 3.902,86. E o último que eu peguei na lista na internet, analista judiciário, especialidade de psicologia, no TJ do Rio de Janeiro, agora de 2012, cujo salário inicial era R$ 4.647,33. Tá? Acho que isso, comparando com o que eu vi na Folha ontem, o salário médio do psicólogo é R$ 2.909, os valores acima da média, acho que tem atraído bastante a atenção das pessoas que estão pensando na inclusão dentro do mercado de trabalho. E eu sei, pelo menos a partir da minha própria experiência, quem está começando, aquela história, caiu na rede é peixe, certo? Você não tem muito, tem vários ideais, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas eu acho que as pessoas precisam pensar realisticamente em relação à capacidade de se autossustentar, da sobrevivência. Existe uma expectativa social também para que quando a gente forme, a gente consiga entrar no mercado de trabalho e sustentar sozinho. E, assim, uma das portas de entrada para isso são os concursos públicos. E pensar em atuação dentro de psicologia forense é eminentemente pensar a atuação dentro das instituições públicas ou instituições jurídicas. E aí, só trazendo alguns dados aí do porquê que, de alguns anos para cá, tenha aumentado o interesse dentro da atuação desse campo, que primeiro eu vou fazer uma correção. Quer dizer, o tema proposto foi psicologia forense,
mas eu fiz questão de colocar na minha apresentação que meu título é psicólogo jurídico, né? Isso porque vocês devem saber que em 2000 o Conselho Federal de Psicologia instituiu o título de especialistas, né? E cuja especialidade, da qual psicologia forense faria parte, está com o título, o nome de psicologia jurídica, né? Você pode pleitear esse título, se você tiver lá, segundo o Conselho Federal de Psicologia, todos os atributos para tal. Portanto, o título é psicologia jurídica. E qual a diferença entre psicologia jurídica e psicologia forense? Vamos começar por aí. Penso eu que psicologia forense tenha vindo bastante em função da influência da psiquiatria forense, né? A psicologia entra, de certa forma, na área da interface do direito com a psicologia via a porta da psiquiatria, né? E principalmente nos casos de vara criminal, ou seja, os casos em que os juízes julgam, né, réus que estão lá postos como culpados de algum crime, segundo a ordenação do Código Penal. E uma das atuações bastante claras da psiquiatria forense é a determinação, né, do livre-arbítrio do sujeito, da responsabilidade ou da capacidade de se entender sobre seu comportamento, sobre o qual, então, o julgador vai tecer as considerações em relação à questão da culpabilidade. Porque, pelo direito, né, se a pessoa não é capaz de entender as consequências do seu ato, ela não pode ser julgada e não pode ser responsabilizada, portanto, ele não será apenado, né? Ele não pega uma pena, ele é absolvido e pode pegar uma medida de segurança, né? E essas pessoas que têm a medida de segurança serão os clientes preferenciais da instituição chamada manicômio judiciário, né, onde estão os inimputáveis. Bom, os casos da vara criminal, né, levantam, desde de Esquirol, vocês devem ter estudado isso, né, em termos de história, em termos de psicopatologia, essa briga entre a psiquiatria e o direito para saber de quem que é o sujeito. Se o sujeito ele tem uma doença mental, que é aquilo que levou à prática de algum crime, então ele vai ser cliente da psiquiatria. Se ele não tem nenhum problema mental, se o problema dele é de outro desvio, outra natureza, então ele vai ser tratado pelo sistema jurídico. Bom, a partir dessa entrada em vara criminal e a partir da entrada dos psicólogos no sistema prisional, que é mais antigo do que o sistema judiciário, né, o psicólogo tem desenvolvido trabalhos dentro dessa interface. E, por isso, eu prefiro chamar de psicologia jurídica do que psicologia forense, porque forense vem de fórum, ou tribunal. E a atuação do psicólogo não está somente inserido dentro dos tribunais de justiça. Ela também se faz em outras instituições, que a gente pode chamar de instituições jurídicas, porque tem alguma relação com a questão legal, mas que não fazem parte do Poder Judiciário. Então, nesse breve elenco de editais de concurso que eu coloquei, analista de promotoria. Isso quer dizer que está ligado ao Ministério Público. Ministério Público, muita gente pode fazer uma certa confusão. Qual que é a diferença entre promotor de justiça, membro do Ministério Público, e o juiz, magistrado, membro do Poder Judiciário? São dois poderes totalmente diferentes. O Ministério Público ele está ligado ao Poder Executivo e o juiz está ligado ao Poder Judiciário, né? Portanto, o Ministério Público é uma outra engrenagem do sistema jurídico que também tem pensado em utilizar, né, psicólogos dentro do seu próprio quadro de funcionários. Fora isso, um outro concurso que eu falei aqui é da Defensoria Pública. Vejam, a Defensoria Pública é a instituição em São Paulo que tem como missão oferecer advogados àqueles que não podem pagar, né? Ou seja, são os advogados
do Estado, que vão defender as pessoas que não têm capacidade de contratar os seus próprios advogados. Quando a Defensoria Pública abre um concurso para psicólogos dentro dos seus quadros, isso quer dizer que o defensor público, que obviamente tem um cliente que não pode pagar os honorários do advogado, ele também não teria dinheiro para pagar a assistência de um psicólogo. Portanto, no momento que a Defensoria Pública contrata psicólogos no seu quadro, o defensor público pode se valer dos conhecimentos do colega psicólogo para fazer o seu trabalho. E fechando essa trinca, o próprio Poder Judiciário de São Paulo foi o pioneiro em termos de colocar psicólogos nos seus quadros, antes mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca em um dos seus artigos a necessidade do Poder Judiciário pensar no seu orçamento para o pessoal, né, técnico, que implicaria na presença do psicólogo e do assistente social. Em muitos tribunais ainda no Brasil, não temos o psicólogo dentro dos seus quadros, né? E mesmo quando há, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio, o título é analista judiciário, que é um título que já existia em quase todos os tribunais, né? O analista judiciário pode ser engenheiro, contador, alguém que entra e presta serviços dentro da sua área de especificidade, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo foi o único que criou uma carreira nova, né? Criou a carreira de psicólogo judiciário, né? Ou seja, eu sou um psicólogo judiciário, concursado na primeira turma de 85. Né? Desde lá houve várias edições desse concurso, o último foi em 2005. E, através dessa carreira, a gente já tem uma certa diferenciação em relação aos outros que são analistas judiciários. Okay? Bom, para entender qual é a função, ou o que é que um psicólogo faz dentro desse campo que seria a psicologia jurídica, teria que entender um pouco o que é que as pessoas, né, juízes, promotores, advogados fazem dentro desse campo, né. Isso parece um pouco óbvio, né, que o juiz vai julgar, o advogado vai defender, o Ministério Público vai acusar, ou vai ser então representante do Estado, e nesse sentido também ele faz um contraponto aos advogados. A dúvida ficaria como é que é a utilização do conhecimento psi por esses operadores do direito, né? E daí, qual é a formação que um psicólogo teria que ter para desempenhar a sua função dentro das instituições jurídicas, trabalhando conjuntamente com os operadores do direito, sem deixar de ser psicólogo, né? Porque existe também um certo risco de contaminação. Quando você fica muito perto de um colega que não é psicólogo, você pode acabar fazendo coisas que são mais do colega do que da psicologia propriamente dito. Eu já vi isso acontecer com colegas que trabalham tanto com assistentes sociais, que acabam escrevendo e pensando mais como assistente social do que como psicólogo, né? O risco, talvez, do psicólogo que trabalha com juízes é também de ter um tipo de doença específica que acomete os juízes, chamado de juizite, né? Que é uma forma psicopatológica na qual o sujeito confunde a persona, né, o local, o papel institucional que é do juiz, né, com a sua própria personalidade e tem alguma coisa muito parecida com síndrome de Deus, né? Isso obviamente acontece porque o juiz é um sujeito que institucionalmente encarna um poder bastante grande, né? Ele pode mandar prender, pode mandar soltar, pode considerar alguém louco, inimputável, pode dar a guarda de uma criança para um, pode dar a adoção de uma criança para outro e negar para outro, etc., né? Coisas que são bastante conhecidas já do psicólogo que trabalha com um outro colega profissional que também tem um desvio funcional parecido, que é o médico, né? Que em função também do seu trabalho, ele também detém, né, o poder de vida e morte sobre uma outra pessoa e às vezes isso faz com que o sujeito confunda, né, o lugar institucional que ele ocupa com a sua própria personalidade, né? Então, eu diria que para o psicólogo que trabalha no campo jurídico, trabalha com lei, trabalha com operadores do direito,
O risco muito grande de um lado, é se confundir com esses operadores. E se a gente se confunde com o juiz, pode virar um psicólogo julgador. Se a gente se confunde com o advogado, pode virar um psicólogo advogado meia boca, porque eu acho que o psicólogo sendo advogado vai ser sempre o mau advogado. Do mesmo jeito, me perdoem, que os advogados às vezes falam que eles também são quase psicólogos, porque tem que ouvir muito a conversa dos seus clientes. E eu sempre falo assim, com devido respeito, doutor, o senhor não estudou 5 anos, né, para realmente ser psicólogo, né? Acho que ouvir os clientes não é exatamente ser psicólogo, não é somente isso. E do mesmo jeito que, dentro desse lugar, né, um outro risco, talvez, é a gente virar um policial, né? Virar um detetive, porque o psicólogo não deixa de ser um detetive das causas psíquicas, né? Mas se a gente virar um detetive de fatos objetivos, então a gente estaria desvirtuando um pouco, pelo menos o que eu acho que seria o nosso métier, né? De qualquer forma, o psicólogo, para o operador do direito, ele é visto e colocado neste lugar, né? CSI. Sim, CSI. Por que CSI? Porque nós somos especialistas na área da psicologia. Ora, se um problema que um juiz tem para enfrentar, um advogado ou um promotor, tem alguma questão, uma questão psicológica, né, e vamos pensar bem, que coisas que dizem respeito a homens e pessoas não têm uma questão com a questão psicológica, né? Qualquer um desses operadores podem, então, a partir do manejo do discurso jurídico, dizer que precisaria de um parecer específico, né, de uma opinião especializada, né, de uma perícia, né, de um expert. E esse expert vai ser o psicólogo, né? E é dentro deste lugar, por isso eu brinco com a figura do CSI, né, porque não deixa de ser um especialista na área da psicologia, que vai fornecer elementos para que os operadores do direito façam o que eles têm que fazer, seja o juiz julgar, seja o Ministério Público acusar, seja o defensor defender, na qual o psicólogo ocupa um dos vértices do triângulo, né? O psicólogo é do outro lado tem um agente, um operador do direito, né? E do outro lado o sujeito sobre o qual tanto o operador do direito quanto o psicólogo vai trabalhar. Porque, obviamente, quando um juiz pede para que um psicólogo faça uma avaliação de uma família que está em disputa de guarda para saber a quem a criança vai ser atribuída, se é ao pai ou à mãe, o juiz está entendendo que o psicólogo vai avaliar o pai, a mãe e a criança, não a ele, lógico, né? Nesse ponto, a família, quando vai ao Tribunal de Justiça, numa disputa de guarda, por exemplo, ele também não está querendo encontrar um psicólogo pela frente. Ele quer convencer o juiz da sua verdade e obter aquilo que pensa ser o seu direito, né? No exemplo na qual eu trabalho especificamente em vara de família, existe um litígio que opõe o pai de um lado à mãe do outro, no momento da separação. O juiz necessita determinar com quem a criança ou as crianças ficarão, né? E é dentro desse embate que o psicólogo entra, né, por determinação do juiz, de forma a tentar contribuir, através da sua avaliação técnica específica, elementos pelas quais o juiz possa, então, né, formar o seu convencimento e dar a sua sentença, né? Então, nesse ponto de vista, vocês podem entender por que a juizite pode também acometer os psicólogos, que é um lugar pela qual a gente influi diretamente, né, no rumo de vida das pessoas, por meio da influência que a gente pode ter sobre o próprio operador do direito, né? Isto seria a inserção do psicólogo em instituições jurídicas, mas me parece que, de uns tempos para cá, existe a possibilidade do psicólogo se inserir em várias instituições, trabalhando com clientes que têm uma
uma ligação, digamos assim, com a questão jurídica, né? Então, existem atualmente muitas ONGs trabalhando, por exemplo, com abrigos. Abrigos são os locais onde menores cujas famílias não podem cuidar por uma razão ou outra são colocadas, né, sob supervisão do Estado, né? Essas crianças abrigadas, elas eventualmente podem ir para a fila de adoção, passar então por um processo de adoção por uma família substituta, né? Nesse sentido, essas crianças são, né, elas estão subordinadas à ação do juiz da vara da infância e juventude, né? É somente ele que pode determinar o desabrigamento ou abrigamento de um menor, ou a colocação de um menor em uma família substituta e dar início ao processo de adoção, né? Portanto, não é somente desde dentro que o psicólogo pode ter uma atuação em relação às pessoas que, de um jeito ou de outro, vão ser apreciados pelo sistema jurídico. Uma outra possibilidade, com a Lei Maria da Penha, né, que trata sobre a violência doméstica, sobre mulheres, né, muitas delegacias especializadas estão admitindo trabalhos ainda a nível voluntário, né, de pessoas que pensam que podem fazer uma recepção, né, das vítimas, ou fazer essa primeira escuta, né, dessas pessoas que vêm numa situação traumatizada, né, e a partir daí, a partir dessa continência, poder oferecer tanto condições para a pessoa se sentir mais bem recebida numa instituição jurídica, quanto a partir desse trabalho fornecer elementos para o próprio operador do direito processar, né, a queixa. Uma outra possibilidade, os menores que cometem delitos, né, chamados dentro da terminologia do Estatuto da Criança e do Adolescente como menor infrator, né, uma das medidas às quais ele pode receber do juiz da vara da infância e juventude é prestação de serviços à comunidade, né, e para isso ele precisaria estar ligado a alguma instituição, a alguma escola, na qual essa instituição poderia fazer uso, né, de psicólogos que pudessem acompanhar esse trabalho, pela qual o menor infrator, né, tentaria, digamos assim, uma reinserção, né, na sociedade, uma vez que o delito é entendido, então, como uma transgressão frente às regras permitidas e aceitas na sociedade. Existem outras formas de a gente avaliar o reflexo, né, de certas leis sobre as famílias ou sobre as pessoas em geral e como isto leva a uma demanda psicológica. Por exemplo, a lei recente sobre guarda compartilhada, né? A lei da guarda compartilhada coloca como preferível, né, que a criança, uma vez quando separada, ela possa ser não colocada apenas num lar, né, ou uma guarda unilateral com a visita do outro genitor, mas que os pais pudessem fazer uma guarda compartilhada. O que seria isso? Compartilhar deveres e direitos em relação à criança, né, muito parecido com aquilo que acontecia antes da dissolução do lar conjugal. Nesse sentido, a vantagem, segundo o legislador, o ponto de vista do legislador, é que a criança estaria melhor amparada por ambos os pais, sem que houvesse o privilégio de uma pessoa, seja a mãe, seja o pai, e na realidade brasileira atual é a mãe, a detentora quase de 90% das guardas após a separação, e um distanciamento do outro genitor, né, que acaba então tendo o que dentro do Tribunal de Justiça, dentro da lei, é chamado de visitas, né, onde as visitas são num período de quinzenais, de final de semana, e metade das férias, e divisão dos feriados. Então, a guarda compartilhada daria a possibilidade de tanto o pai quanto a mãe acompanharem o desenvolvimento da criança. Só que a guarda compartilhada, ela implica que as pessoas tenham capacidade de compartilhar essa guarda, né? Ou seja, implica que esse pai e essa mãe, mesmo que não sejam mais marido e mulher, tenham capacidade suficiente de, deixando
questões ligadas à conjugalidade e as dificuldades da separação amorosa, poderem estar olhando juntos, né, para o interesse comum dos filhos. O que em alguns casos, né, isto é bastante prejudicado. Né. Mas essa lei dá uma certa margem, né, para que os casais já, no momento da separação, já pensem a possibilidade de fazer uma guarda compartilhada. E vão buscar esse tipo de manejo, digamos assim, né, e vão solicitar muitas vezes, né, aos terapeutas de casal e de família uma forma de ajuda no momento da separação, de forma que o processo de guarda seja mais tranquilo. Né. Então, me parece que existe, não só diretamente ligada às instituições jurídicas, a capacidade e a possibilidade do psicólogo fazer um trabalho diretamente com os operadores do direito, né, como também, né, a questão da lei de uma maneira geral vai possibilitar um arcabouço pela qual as pessoas vão procurar o subsídio da psicologia indiretamente ligadas a uma questão jurídica. Bom, não sei se foi muito rápido, talvez a minha colocação é só para rastrear o campo. Acho que era um pouco essa a ideia, pelo que eu entendi. E eu deixaria então livre para eventuais dúvidas específicas que eu pudesse então estar respondendo. Pois não? Vamos aguardar a chegada do microfone, então. Enquanto o microfone não chega, eu fui tão rápido que eu esqueci. Ah, já chegou. Mas eu vou aproveitar o intervalo. Bom, fala, depois eu digo. Então, você falou do trabalho do psicólogo, meio como acompanhando esse processo da separação. Eu queria saber o papel do psicólogo em produção de provas. Em que se encaixa isso? O psicólogo tem algum papel na produção de provas no direito? Ok. Vamos ver se tem mais alguma outra questão. A gente tenta juntar por temas. Por favor, no microfone. Como o psicólogo parece estar nessa tríade aqui, ele está sempre a serviço da solução já de um caso posto, né? E não teria alguma instância em que o psicólogo, vamos dizer, aí ele provoque o Ministério Público, dado um certo conhecimento? Perfeito. Ok, então vamos começar com essas duas questões que me parecem pertinentes, né? Bom, se a gente pensar que psicologia jurídica começou a existir institucionalmente no ano de 2000, 2001, por conta do Conselho Federal de Psicologia, nós estamos falando de uma coisa muito recente, né? Eu sou da época que eu trabalhei no manicômio judiciário, Franco da Rocha. Eu sou da época que o trabalho no manicômio judiciário Franco da Rocha era o trabalho em psicologia hospitalar. Porque, afinal de contas, o manicômio judiciário é um hospital específico para doentes mentais com problemas na justiça. Naquela época não se pensava manicômio judiciário como uma instituição jurídica, né? Hoje, claramente, ela é entendida como uma instituição cuja clientela, né, os inimputáveis que lá cumprem medida de segurança, são essencialmente clientes do sistema jurídico, portanto pertinentes ao campo daquilo que a gente chama hoje de psicologia jurídica, né? Então aquela coisa, a gente está se preparando, obviamente, para trabalhos que não existem ainda formalizados, né? Acho que deve ter muitos estudantes que estão estudando ainda, que muito provavelmente vão ter inserções profissionais quando saírem que não existiam e, portanto, a universidade não tem como prepará-los. E nesse sentido, eu vejo como uma grande vantagem vocês fazerem atividades como essa de Semana de Psicologia
Porque é a possibilidade de trazer coisas que não estejam contempladas na grade curricular, né? Como coisa institucionalizada. Então, partindo daí, a produção de prova é aquilo que interessa o sistema jurídico, né? Como é aquilo que interessa ao operador do direito, como eu falei, tanto o Ministério Público, o promotor de justiça, quanto os advogados, a primeira coisa que se pensou na utilização do psicólogo é para a produção de provas, né? O psicólogo como perito, né? E perito em inglês é o expert witness, witness é testemunha, né? Nada mais é que uma testemunha técnica, né? Por isso o CSI, sim, é produção de prova. Mesmo quando o psicólogo não trabalha sob a égide do Código do Processo Civil, né? Porque é o Código do Processo Civil que diz os artigos sobre o que é perícia, né? E psicólogo normalmente não lê Código do Processo Civil, porque não tem que ler mesmo, né? Dentro de psicologia. Mas, se a gente vai trabalhar dentro do sistema jurídico e é isto que ordena o nosso trabalho, a gente vai ter que dar uma olhadinha no Código do Processo Civil. O Código de Processo Civil entende a perícia como um conhecimento auxiliar necessário para que algo seja julgado, né? Ora, tanto juiz, promotor e advogado são advogados de formação. Eles não são técnicos em outros campos do conhecimento, tá? Então, por exemplo, um caso em que eu trabalhei. Uma mãe questiona a paternidade do ex-marido em relação ao filho em comum, né? Estão se separando, tem um filho em comum, a mulher fala que esse pai não é o pai, né? E hoje em dia nós temos DNA, 99,9% de certeza, né? Só que o pai fala assim, não interessa o DNA, interessa que o menino tinha 7 anos, interessa que desde que nasceu eu crio como se fosse filho, e é meu filho, mesmo que biologicamente ele não venha com os meus DNAs. E, portanto, eu quero continuar sendo pai, eu quero ter o direito de visitas e férias, etc. Portanto, a dúvida do juiz era, não se ele não era pai do ponto de vista biológico, porque isso estava claro, mas se haveria uma paternidade socioafetiva pela qual tanto o pai quanto o filho estariam vinculados e, portanto, mereceriam, então, do ponto de vista do direito, né, os direitos e deveres enquanto pai. Ora, paternidade socioafetiva é uma invenção do direito, né? Vocês não estudam paternidade socioafetiva em psicologia do desenvolvimento, né? A gente estuda Freud, Piaget, criação de vínculos, etc. Bowlby, Winnicott. Só que isto traduzido para o direito é paternidade socioafetiva. Ué, o que faz um pai ser pai adotivo de um filho e um filho ser filho adotivo e isto ter o mesmo poder e direitos e deveres em relação a um filho biológico? É o vínculo socioafetivo. Portanto, a questão que o juiz me fez era, Dr. Sidney, Dr. Shine, existe paternidade socioafetiva? E no momento em que eu faço a avaliação e respondo positivamente ou negativamente, estou produzindo prova a favor ou contra o pleito de um e de outro, né? Bom, isso me parece que dá conta da primeira pergunta. A segunda pergunta é, será que é preciso sempre andar digamos assim, a reboque daquilo que o operador do direito solicita? Não, claro que não, né? Nós podemos ser claramente criativos no sentido de propor coisas, né? Ter uma ação propositiva em vez de enquadrar dentro daquilo que, digamos, já exista pré-existente. Isto, por exemplo, poderia ser o que hoje em dia se fala sobre o processo de mediação, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar, né? Mediação é uma forma de resolução de conflitos, na qual um mediador, um terceiro neutro, vai tentar mediar as partes para se conseguir, né, que as partes entrem numa certa convergência de interesses, né? O mediador seria alguém imparcial, alguém que poderia estar ajudando na comunicação e não funcionando como um juiz que vai determinar de fora. Só que o Instituto da Mediação está quase todo tomado pelos advogados, né, que estão muito mais à frente na discussão disso do que os psicólogos. Não sei se aqui, por exemplo, muita gente pode nem ter
né, ter ouvido falar ou saber como se proceder numa mediação. Né. Eu sei de trabalhos, iniciativas, por exemplo, em delegacias, muito antes da Lei Maria da Penha, como uma forma de inserção nesses lugares, né, que me parece válido. Aliás, em relação ao próprio Tribunal de Justiça, antes do primeiro concurso, que foi em 1985, o psicólogo trabalhava como voluntário. Né? Algumas pessoas que acharam, por que a gente não pode atender algumas famílias e tal? E foi assim, a partir dessa proposição de ação, que alguns magistrados viram, né, um certo valor nisso e não quiseram ficar reféns, né, uma situação muito não institucionalizada de ter uma pessoa se tiver interesse voluntário. Né? E daí a institucionalização do psicólogo e hoje uma carreira dentro do tribunal. Né? Muitos tribunais usam escreventes, que são as pessoas que prestam, né, para trabalhar como administrativo, e o sujeito está trabalhando e ele começa a fazer um curso de psicologia. Né, e forma psicólogo, tem CRP, então pode dar um laudo como psicólogo, mas só que é escrevente. Não tem o concurso para psicólogo ainda, mas aí alguém sabe que é psicólogo, como juiz pede, desloca de serviço e começa a atuar como psicólogo, ganhando como escrevente. Né. É um jeitinho, né, que acontece muito em instituições públicas, mas é uma forma de aproveitar o trabalho, aquilo potencial que o sujeito tem. Então me parece sim que existem várias formas de estar entrando nesse mercado e trabalhando indiretamente com os operadores do direito ou diretamente com eles, sem que seja atrelado, né, a um concurso, a um emprego dentro das instituições jurídicas e sem que esteja atrelado a uma forma de funcionamento prévio. Né. Aliás, enquanto produtores de provas dentro do Tribunal de Justiça, nós fazemos alguma coisa que é bastante específica, né? Quer dizer, nós criamos conhecimento. Né? No momento em que eu faço a avaliação de uma família e defendo uma tese, né, mostrando a partir dos dados da minha avaliação psicológica por que é isto e não aquilo, né, estou criando um conhecimento que é alguma coisa nova dentro de um modelo pré-existente que é da perícia. Né? E como profissional dessa área, eu sou tanto produtor de conhecimento específico, porque somente uma pessoa nesta condição seria capaz de fazer esse tipo de avaliação, como também sou consumidor das teorias psicológicas. Né? Vou, por exemplo, estudar as teorias de desenvolvimento e, a partir daí, respaldar. Né? Quando eu faço uma avaliação de uma criança, levando em conta qual a idade que tem, que características que têm os pais, eu tenho que me servir, por exemplo, das pesquisas no campo, né, fazendo essa interface entre, né, o conhecimento psicológico e a necessidade de outros profissionais de se munirem desse conhecimento psicológico para fazerem seu trabalho. Né. Portanto, entendo isso como uma ação interdisciplinar. Eu estou quase esquecendo. Bom, antes de chegar lá, antes da manifestação do colega, eu trouxe 2 livros para divulgar. Né? Um é sobre a psicologia na disputa de guarda, que chama A Espada de Salomão, que é fruto da minha dissertação de mestrado, que foi publicado pela Casa do Psicólogo em 2003. E o outro é um livro sobre psicopatia, que é o nosso cliente preferencial em psicologia jurídica, pelo próprio título que é, né, o portador da personalidade antissocial, que foi escrito dentro da coleção clínica psicanalítica também pela Casa do Psicólogo. Tá? Trouxe para eventualmente, se houver algum freguês interessado. Psicopatia é fininho, R$30. O Espada de Salomão um pouco mais salgado, R$65. Depois da fala, quem tiver interesse me procure. Pois não, por favor. É necessário que o psicólogo adote o ecletismo teórico para a produção de provas?
Ok, vamos passar para outro colega antes de responder. Eu queria saber duas coisas, na verdade, né? Queria saber se quando você tem uma demanda na área jurídica de apoio psicológico, se você precisa ter essa especialização como psicólogo jurídico ou se psicólogo clínico é suficiente. E saber se em toda e qualquer situação, né, jurídica você precisa se utilizar de instrumentos de avaliação, como testes e elaborar laudos. Ok, então vamos lá. Sobre o ecletismo. Normalmente, o que me pergunta é exatamente o contrário. Né? Assim, perguntam se para ser psicólogo jurídico eu preciso ser psicanalista. Né? Porque eu sou e tem muitos colegas que são, mas isso é, digamos, uma deformação simplesmente momentânea. É porque talvez a maior parte dos nossos professores eram psicanalistas e influenciou muita gente para ir para essa área. O que eu acho que é necessário não só a super especialização de um lado, o ecletismo do outro, mas uma certa coerência teórico-técnica. Né? Não dá para ser conforme... É preciso dançar conforme a música, mas não dá para virar junguiano conforme a conveniência. Depois sou gestaltista, sou psicodrama, sou cognitivo-behaviorista. Não dá porque, assim, uma teoria conflita com a outra. Então, por exemplo, você vai escrever um laudo nada mais é que um documento resultante de um processo de investigação supostamente científico. Ora, se ele é científico, ele se baseia em metodologia e teorias. Uma teoria, se não conversa com a outra, ela não pode ser usada conjuntamente numa mesma pesquisa. Senão você vai ter um Frankenstein no final. Né? Você vai ter braço de um lado, pescoço do outro, cabeça do outro. Né? E não vai ter uma coerência, uma coesão em relação à produção daquilo que você vai fazer. Em relação a apoio psicológico ou avaliação, vejam, eu entendo a intervenção do psicólogo, vamos simplificar, a intervenção do psicólogo pode ser simplificada em duas formas. Num primeiro momento, avaliação ou diagnóstico. Num segundo momento, intervenção sempre baseada na avaliação anterior. Né? Se a gente colocar no modelo clínico, isso é claro, temos o psicodiagnóstico num primeiro momento, que vai depois para a psicoterapia ou não. Mas uma psicoterapia nunca começa somente na psicoterapia. Mesmo um psicoterapeuta ele tem que fazer uma avaliação prévia do seu caso para depois fazer uma terapia. Então, o psicodiagnóstico vem, uma avaliação, qualquer nível que seja, e depois uma intervenção. Tá? A mesma coisa eu penso em relação ao aproveitamento do conhecimento psicológico. A instituição jurídica ela não tem como foco a saúde mental das pessoas. Isto é pertinente às instituições de saúde, que vão tratar as pessoas. A instituição jurídica ela tem como missão dirimir um conflito social. Existe uma divergência, um litígio, um julgamento que precisa ser feito, e é a sentença produzida que é o objetivo final. Né? Tanto é que o juiz julga, mas, por exemplo, se na vara criminal um sujeito é considerado culpado e sentenciado, acabou a parte do judiciário, não é? Porque ele vai ter que ser colocado numa prisão e a prisão quem cuida é o executivo. Né? É um outro poder. Né? Então, existem limites institucionais. Então, por exemplo, um juiz, dificilmente ele vai, na sua sentença, privilegiar o apoio psicológico. Por quê? Porque ele não está interessado, né? Digamos, em relação ao papel institucional dele, na saúde mental ou na saúde geral do sujeito. Ele está interessado em resolver a questão legal. Não impede que haja, por exemplo, um encaminhamento, alguma coisa assim nesse sentido. Mas o apoio psicológico, a terapia, nunca é, né, a missão principal pela qual o psicólogo vai estar atrelado nas instituições jurídicas. Portanto, o que vai pesar mais nesses lugares vai ser a questão da avaliação. Né? É porque, a partir da avaliação, nós temos melhores condições de saber quem é aquele examinando, e são estas conclusões, né, que interessam ao sistema jurídico como um todo. Né? Então, no meu exemplo, ora, se esse pai e esse filho têm isto,
que o direito considera como paternidade socioafetiva, vínculo socioafetivo, né, o juiz vai julgar de um jeito. Né? Se não tiver, o juiz vai julgar de outro. Né? Às vezes precisa saber se existe esse vínculo. Né? Portanto, é a questão da avaliação que vai responder a isto. Né? E, portanto, a ênfase nas formas de avaliação. E aí, se usa instrumento, e se esse instrumento é padronizado ou não, vai conforme a capacidade, a habilidade, a própria formação do psicólogo. Né? Acho que hoje em dia a gente vê uma revalorização da avaliação psicológica. Né? Tanto é que o ano passado foi instituído como o ano da avaliação psicológica pelo Conselho Federal de Psicologia. Né? Nada mais justo, porque sem avaliação psicológica a gente nem faz a intervenção no segundo momento. Né? Em qualquer área que o psicólogo atue, ele está fazendo uma avaliação psicológica, seja por meio de instrumentos padronizados ou não. Mas ele tem que fazer uma avaliação, ele tem que ter um diagnóstico para pensar como ele vai intervir no segundo momento. Ok? Microfone. Não, precisa ser, porque parece que o pessoal está... Questões institucionais. Aí. Alô? Então, eu tava pensando, existe alguma atuação do psicólogo antes de chegar no tribunal, ou seja, no processo de investigação policial? Atualmente tem... Não institucionalizado, né? Assim, alguma coisa na linha, por exemplo, que a gente vê naquele filme do Hannibal, né? O papel da Jodie Foster como psicóloga forense. Ela era uma psicóloga forense, trabalhando pelo Federal Bureau of Investigation, FBI, né? Na qual ela estava tentando fazer o criminal profile, né? Quer dizer, o perfil criminal, perfil psicológico, né? Do assassino serial que ela queria pegar por meio do subsídio que um outro assassino serial poderia dar. Né? Esse nível nós não estamos ainda, pelo menos eu desconheço uma forma mais institucionalizada de ação nessa linha. Né? Digamos que a atuação do psicólogo nas instituições jurídicas, elas estão mais centradas mesmo a partir da entrada do Poder Judiciário e principalmente pela entrada do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Por conta de toda mudança na Constituição mesmo, de como a gente encara a criança, né, no Brasil, como necessitando de todos os suportes necessários e daí a forma de proteger a criança, inclusive dos seus pais, se esses pais, porventura, são pais negligentes ou pais que maltratam. Né? Então, isto que levou, digamos, a um crescimento desse campo e a entrada maior via o Poder Judiciário. Mas é só no Brasil isso, ou você sabe que, assim... Sim. Tanto é que tem o exemplo que eu citei nos Estados Unidos, tem uma coisa mais desenvolvida assim. Alô? Eu achei que você expôs muito bem como funciona mesmo a atuação do psicólogo, tanto na área judiciária como na área forense. Só que agora o que eu queria saber era que tipo de contradições no próprio sistema jurídico do Brasil, para começar, a atuação do psicólogo nessa área pode trazer, assim, porque num sentido a gente aprende nas aulas que, sei lá, muitas vezes a atuação do psicólogo na área da educação, ou mesmo na clínica, pode fazerem surgir contradições que são, sei lá, da ordem da sociedade ou da ordem da própria Constituição subjetiva. Uhum. Como só para não ficar tão abstrato, um exemplo, sei lá, na psicologia clínica você consegue trazer questões do que é a saúde ou o que é a doença, por exemplo. Então, eu queria saber que tipo de contradições podiam ser trazidas, tanto no sentido de criar resistência e mudar o sistema judiciário. É isso. Uhum. Alguém quer pegar carona aí? Não? Então tá.
Bem, contradições. Isso lembra aquela história, né, do juiz que fala para o psicólogo assim, mas doutor, me explique uma coisa, por que quando eu trago um problema para você e tal, você fica pensando e tal, mas em vez de você me resolver esse problema, você me fala que tem 10 outros, né? Essa é uma brincadeira em relação à forma como o operador do direito pensa e a forma como o psicólogo pensa, né? Principalmente quem foi influenciada pela psicanálise, que é aquela coisa de abrir sempre, né? E o juiz ele tem que fechar, porque no final ele tem que julgar, né? São duas opções, é culpado ou inocente, verdade ou mentira. Se ficar abrindo, não consegue fazer, ele não consegue fazer o que ele precisa fazer, né? Então, são duas formas de trabalhar e duas formas de ver o fenômeno humano muito diferentes, né? Porque tanto o psicólogo quanto o acadêmico do direito, eles estão interessados no comportamento humano, né? Só que estão interessados no comportamento, o pessoal do direito, no sentido de controle desse comportamento humano, né? E nós estamos mais interessados no significado desse comportamento, né? Qual é o que causa o comportamento que vem, né? Não tanto no controle pragmático. E talvez aí, por essa intersecção, é que haja esse casamento que, obviamente, como qualquer casamento, né, tem aquelas coisas, aquelas crises, aquilo que na sua fala se chama de contradições, né? Se vocês acompanham, por exemplo, as resoluções que o Conselho lança, a resolução de 2010, a número 8, 2010, que é sobre o perito e o assistente técnico, é um exemplo claro, né, de como o Conselho teve que entrar para tentar colocar uma certa ordem numa situação que estava ficando um pouco estranha, né? E por que estava ficando estranha? Porque, segundo o Código de Processo Civil, uma vez que o juiz chama um profissional especialista numa área como perito, ele tem que dar liberdade, porque isso faz parte do espírito, né, do direito, né, a livre capacidade de defesa de ambas as partes, né? Ele tem que dar a possibilidade de cada uma das partes contratar aquilo que se chama assistente técnico, né, que nada mais é que um profissional da mesma área que vai assistir tecnicamente o seu lado, né? Então, se é o pai versus a mãe, eu entro como perito, como psicólogo do juiz, o assistente técnico é simplesmente um psicólogo contratado pelo pai e outro contratado pela mãe, né? Sabe-se lá fazer o quê? Assistir tecnicamente, ou seja, ajudar, né? E todo mundo que atendeu já sabe que quando a gente atende, principalmente na clínica, a pessoa tem liberdade de pensar e querer o que ela quiser, né? E a gente só vai tentando enquadrar em termos de defesa ou psicopatologia, etc. Mas, assim, ela tem liberdade para querer pedir o que quiser, né? O profissional é que precisaria, de certa forma, conformar essa demanda ou esse pedido numa demanda e transformar essa demanda em algo trabalhável, né? Então, todo o nosso trabalho é no sentido de criar elementos do enquadre pela qual a gente consiga fazer um trabalho, né? Então, qual seria a contradição ou qual seria a dificuldade aí dessa atuação entre o psicólogo e o assistente técnico? Ora, do mesmo jeito que o psicólogo nunca leu o Código de Processo Civil, o advogado nunca leu o Código de Ética dos psicólogos, né? Então, quando existe uma briga que opõe o pai e a mãe, né, e o juiz ele me usa lá como perito, o advogado vai pensar, poxa, eu preciso agora de um assistente técnico, né, do meu lado, para eu poder entender o que o perito vai falar e para eu influenciar o perito para o que eu preciso fazer, que é ganhar a causa para o meu cliente. Essa é a forma como o advogado pensa, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai virar para o seu cliente, digamos, vamos supor a mãe, ele fala assim, você conhece algum psicólogo bom para ontem? Porque são 5 dias que tem entre o momento em que o perito é nomeado e tem que nomear um assistente técnico. 5 dias corridos, senão pá, vence o prazo. O outro lado pode falar que foi decurso de prazo e você perder a chance de colocar um assistente técnico. Bom, a parte que também nunca leu o Código de Processo Civil, a mãe no caso, né, e muito menos o Código de Ética dos psicólogos, vai falar assim, puxa, um psicólogo? Eu conheço, ora, o psicólogo, a terapeuta do meu filho. E o advogado fala assim, puxa vida, que ótimo, nada melhor.
Alguém que já conhece o caso, conhece a criança, já atende a criança há mais tempo, já tem uma credibilidade, vai ser ótima para o nosso lado. Perfeito. Chama lá, vê se ela trabalha para você como assistente técnico. E vai a mãe, né, para o terapeuta e fala assim, olha, eu estou precisando que você me faça um serviço como assistente técnico. Né? E aí, todos nós somos treinados para aquela, fale-me mais sobre isso. Né? Aí, como a mãe não sabe falar nada, porque é uma encomenda do outro lado, não, é porque tem que ir, porque senão, né, talvez contaminada pela ansiedade, pela angústia, que é real na hora, né, e o terapeuta bem intencionado vai falar, bom, eu preciso ajudar essa pessoa. Né, tudo bem, vai, assistente técnico, qual o problema? Vai falar alguma coisa da criança? Eu sei sobre a criança. Ok. E era isso que estava acontecendo, porque para o advogado era matar dois com uma cajadada só, né? Porque era terapeuta, pegava como assistente técnico, resolvia o problema dele. Só que, vejam a situação, né? O psicoterapeuta infantil vai encontrar pela frente quando ele assume como assistente técnico? Né? Quando ele assume como assistente técnico, ele está assumindo, né, dentro da lógica adversarial do direito, né, de que ele está trabalhando para uma das partes contra a outra. Ou seja, ele foi contratado pela mãe para atuar contra o pai. Já é meio estranho essa história, porque o terapeuta infantil não tem que ficar contra nenhum dos pais que são os responsáveis pela criança. Muito pelo contrário, ele tem que estar totalmente livre para receber tanto o pai quanto a mãe para melhor entender e fazer seu serviço em relação à criança. A criança que é seu paciente. Né? Portanto, era juntar A com B para chegar à conclusão que não dava para ser terapeuta e assistente técnico no mesmo caso. Né? Porque como é que ficaria a liberdade que a pessoa teria em relação ao seu paciente, que é o filho, dos dois, sendo que vai trabalhar supostamente, né, dentro da lógica do direito, a favor de um contra o outro. Né? E como o psicólogo não sabe da lógica adversarial, e acha que ele está numa posição imparcial, que ele não vai prejudicar ninguém, ele muitas vezes embarcava nessa situação e criava conflitos bastante complicados. Né? Conflitos até em relação a um pouco o que o outro colega ali falou, de uma certa iniciativa mais proativa. Né? Se isso poderia haver do parte do psicólogo, também havia por parte do advogado. O que o advogado começou a pensar? Falar assim, bom, se eu falar que a minha cliente é a melhor pessoa para ficar com o filho, mas o pai tem um problema psicológico, porque parece que tem mesmo, né? Melhor seria se eu encontrasse um psicólogo que falasse isso, porque isso vai adiantar e o juiz pode ser que dê a ganho de causa para minha cliente sem precisar chamar a perícia. Lógico, a produção de prova. Então o que ele fazia? Ele falava para a cliente, para a mãe, assim, leva o seu filho para um psicólogo, pede para fazer um laudo, porque é o laudo que ele precisa. E vai rezar para que no laudo esteja escrito que a criança está mal por causa do outro, porque essa é a prova que ele precisa. Né? Bom, o psicólogo nunca estudou psicologia jurídica, então ele vai receber uma mãe com um filho, uma criança, está acostumada a receber isso, né? E a mãe vai falar assim, estou preocupado com o meu filho, porque ele vai na visita no final de semana e volta mal. Mal como? E aí começa o processo psicodiagnóstico. A fazer avaliações e tal, ver que a criança tem certas angústias ligadas a essa figura do pai, papapá. Incorre num erro técnico, que me parece, é um erro, de não fazer contato com esse pai, né? Porque, digamos que é um ponto cego no psicólogo que está acostumado a atender crianças que são trazidas pelas mães e quando convocam os pais geralmente não vão. Então acha normal falar só com um lado, principalmente porque está separado. E começa a achar que realmente o filho está mal, né? E tenha alguma ligação mesmo com esse sujeito que ele ou ela não conhece, que o filho visita no final de semana. E coloca isso no laudo. E, dependendo do jeito que escrever, se escrever
é porque o pai é muito agressivo e a criança volta com terrores noturnos. E esquecer de escrever sick, segundo informações colhidas da mãe, porque foi a mãe que disse que o pai é agressivo, ele não conhece, nunca viu, por que ele vai afirmar um negócio desses? Né? Vai um laudo com CRP e tudo mais, com um poder de produção de provas, na qual o juiz vai ler e fala assim, olha, um profissional falando que tem uma criança em risco durante as visitas. Qual a primeira providência que ele faz? Ele corta a visita. Ele suspende a visita e o pai vai ficar sabendo que ele suspendeu a visita por conta de um laudo psicológico de uma pessoa que fala que ele é agressivo sem que o conheça. Bom, esse é um enrosco muito grande, né, que infelizmente eu fiz uma pesquisa em doutorado que eu pude ver, pelo menos no CRP 06, eu fiz um levantamento de processos na comissão de ética, né, contra os psicólogos, em que envolvia a produção de laudos em vara de família. Né. Na minha amostra, a maior porcentagem de laudos problemáticos eu encontrei dentre os profissionais que fazem terapia de crianças, que produziam laudos falando de um lado que eles não viram. E, portanto, dando margem, então, a uma representação e alguns chegando até, né, no nível da penalização em função disso. Porque o efeito é bastante daninho. Né? Uma visita interrompida por esse meio, ela pode ser revertida, mas às vezes demora 6 meses desculpa, para ser revertida. Então, é o período que essa criança ficaria sem contato com esse pai. Então, assim, acho que dá um exemplo. O colega quer falar alguma coisa? Professor, no processo da vara criminal, em que a defesa ela solicita o apoio de um assistente técnico para a produção de laudos que contestem o perito, na tentativa de configurá-lo como uma pessoa inimputável, uma tentativa desesperadora de atenuar a pena do réu, ele não corre o risco de dar um tiro no pé, visto que num hospital num hospital jurídico, numa clínica, ele eventualmente possa nunca mais sair? Eu gostaria que o senhor comentasse. Tem um filme da Barbra Streisand, né? Querem Me Enlouquecer, que é essa temática. Né? Eu acho que é dar um tiro no pé, sim. Até teve uma aula de psicologia jurídica, a gente fez uma pré-eleição, quem gostaria de diminuir sua pena, alegando insanidade, né? Porque você pode dissimular, né? ou melhor, simular sintomas, principalmente nós que estudamos psicopatologia, podemos simular sintomas de certos quadros, e enganar temporariamente o perito e conseguir, então, que a gente seja considerado inimputável, ou seja, por conta, né, de uma insanidade, de um quadro, a gente não teria conhecimento das consequências do ato, então, e receber uma medida de segurança. Ora, mau negócio, porque medida de segurança quer dizer internação no manicômio judiciário, e você só sai de lá com um laudo favorável do psiquiatra. No mínimo 3 anos você está lá. Aí você vai falar assim, bom, código não sei das quantas, 13 anos, 3 anos, 10 anos a menos, talvez valha a pena, tá? Não acho interessante. Não acho. Se alguém tiver alguma dúvida, faça uma visita breve ao manicômio judiciário e se imaginem 3 anos lá, ou 2 anos que seja, e acho que esse cálculo não, pelo menos para mim, não, não valeria a pena. No semestre passado, teve uma palestra de uma psicanalista francesa aqui no Instituto, e ela comentou que a produção de laudos é contrária à ética da psicanálise.
Aí, com base nessa afirmação, no que você expôs aqui para a gente, eu queria saber como fica a questão da ética na produção de laudos, sendo que o psicólogo ou o psicanalista está sujeito às leis do direito. De certa forma, parece que ele tem que se conformar a isso. Sei. Bom, eu não sei o contexto pelo qual o profissional falou isso, né? Mas, assim, a ética da psicanálise é uma ética que tem seus pontos de tangência com a ética do psicólogo, né? Principalmente se ele for um psicólogo, mas ela não está, obviamente, totalmente englobada nela, né? Agora, se um psicanalista ele é um psicólogo também, né, e ele vai fazer uma avaliação psicológica, né, qualquer cliente tem direito de pedir para que ele escreva qual é o resultado da avaliação psicológica. Pensem vocês. Alguém avalia vocês, analisa vocês, e vocês não podem solicitar por escrito que o cara coloque o que ele achou sobre vocês, né? A mesma coisa que falar que você não pode ter o exame clínico, né? É seu. Por isso que a gente fala em entrevista devolutiva. Normalmente a gente devolve verbalmente, mas a família pode falar: o senhor pode escrever, por favor, eu quero ter isso. A gente não pode se negar a dar algo que é das pessoas. É uma conclusão que a gente chegou a partir dos dados que a gente tirou das pessoas, né? Então eu não consigo entender por que dar um laudo seja antiético, porque nada mais é do que colocar por escrito o resultado da avaliação das suas conclusões, né? E o que é problemático é o uso que se faz disto pelo sistema jurídico. Porque no sistema jurídico é tudo por escrito, né? Inclusive existe uma frase famosa no direito, o que não está nos autos não existe no mundo, né? Nos autos do processo, né? No calhamaço que vai se juntando com todos os documentos e os trâmites processuais, né? Que, aliás, é uma coisa que psicólogo, se entrar no Poder Judiciário, tem que aprender a ler isso. Petição inicial, contestação, réplica, todas essas coisas que a gente... né, eu também não sabia nada disso. Eu fazia uma leitura super minuciosa até que fui vendo o que era importante, o que não era, né? Então, eu consegui criar uma metodologia de leitura disso. Mas, sem a leitura disto, fica muito difícil saber onde é que você está entrando, né? Então, por exemplo, uma lógica psicanalítica que bate de frente com essa ideia. Essa ideia de, por exemplo, né, do psicanalista, não querer viesar, né, a princípio, o seu conhecimento da pessoa. Né? Aquela história assim, eu não quero saber nada da pessoa por outros meios, eu quero saber diretamente dela. Certo? Vocês conhecem essa posição. Se você fizer isso num processo judiciário, eu diria que isto é pouco produtivo. Porque você está jogando de fora qual é o processo que a pessoa está, qual é o problema do direito, o que é que o juiz pede, o que cada uma delas falou, se você não ler o processo. Né? E falar assim, não, vou atender de peito aberto as pessoas. Eu acho que, sabe, colete à prova de balas, para que serve? Né? Quer dizer, infelizmente, no sistema jurídico, o sistema jurídico é feito com ataques e defesas, por isso tem advogados. Né? E, no meio disso, se a gente não consegue se posicionar em relação ao trabalho, e, por exemplo, dentro do trabalho, uma das coisas que acontecem, né, usando um termo psicanalítico, é transferência negativa, né? Na transferência negativa dentro do sistema jurídico, né, isso pode representar uma representação no Conselho de Ética. Né? Pode ser, o cara fica tão pé da vida que um jeito de ir contra você não é só faltar no atendimento, né, ou ficar quieto, mas não, dizer para o juiz que você está fazendo algo que não devia fazer, por exemplo, e pedir sua cabeça. Né? Então, existem esses riscos maiores e que me parecem que a especialidade da psicologia jurídica, se ela tem alguma validade, é no sentido de chamar a atenção para isto. Né? Porque a formação generalista todo mundo tem. Né? Quer dizer, todo mundo é capaz de fazer uma avaliação psicológica. A questão é como é que a gente vai fazer uma avaliação psicológica dentro de uma demanda específica e quais são os limites dessa avaliação. Né?
E como é que a gente se posiciona frente ao conhecimento que a gente mesmo gera a respeito dessas pessoas. Né? Porque é um conhecimento intermediário, né? Não é um conhecimento que vai servir diretamente às pessoas, né? Vai servir indiretamente a elas. E é um conhecimento que, dentro da lógica adversarial, pai versus mãe, né? Pode ser a favor de um e contra o outro. O sistema é feito para funcionar dessa forma. O senhor comentou que, né, acho que alguns colegas seus também, existe um certo viés para se ter a psicanálise nessa área jurídica ou é mais um, não sei, um acaso? Como assim? Não sei, porque parece que o senhor foi psicanalista ou então trabalha mais com viés psicanalítico. Nessa área jurídica, até para as avaliações, existe um certo viés para se trabalhar com a psicanálise? Certo, isso, na verdade, até na prova, né, não sei, dos concursos públicos, cobra-se mais psicanálise? Isso é uma questão conjuntural. Vai se cobrar psicanálise se a pessoa que estrategicamente está lá para determinar qual é a bibliografia for psicanalista, porque ele conhece mais psicanálise, vai colocar psicanálise lá, né? É a mesma coisa, se for o concurso aqui na IPUSP, em avaliação psicológica, se a maior parte dos professores é psicanalista, vai colocar mais bibliografia e na hora das arguições vai estar puxando mais para quem é psicanalista do que para quem é de outra área, né? Agora, se a gente for pensar, a psicanálise tem uma grande inserção dentro dessa intersecção psicologia e direito, né? Freud falou, ele deu uma conferência na Universidade de Direito de Viena, falando sobre o teste de associação de palavras que o Jung havia inventado e que os operadores do direito na época estavam pensando se poderiam usar como um tipo de um detetor de mentiras, por exemplo, né? Melanie Klein trabalhou com a questão dos desvios com crianças em relação à prática de atos, né, considerados agressivos. Um primeiro que trabalhou com infratores foi psicanalista, né, criou até uma instituição, não me recordo o nome agora. O caráter impulsivo do Reich, que foi lançado recentemente, o caráter impulsivo é uma terminologia do Reich que se adequaria a que hoje a gente entende como personalidade antissocial, né? A pessoa que não tem um superego internalizado. O Winnicott trabalhou com a questão do ato antissocial, né? Laplanche, Jean Laplanche, ele foi psiquiatra em manicômio judiciário. Lacan fez o doutorado dele com um caso de psiquiatria. O caso Aimé, né, foi escrito a partir de uma pessoa que teve um surto psicótico e ele foi o médico forense que fez o diagnóstico da pessoa e depois virou o caso Aimé, que foi o caso do doutorado dele, né? Então temos várias pessoas dentro da área da psicanálise que trabalharam com a questão da infração, da transgressão, do crime, né? Então isso me parece que existe um campo bastante fértil por aí e em termos de teoria psicológica, né, é uma teoria forte em termos de desenvolvimento de personalidade que dá base para estudos nesse campo, né, que talvez as outras teorias estejam ainda devendo, né, esse tipo de trabalho mais empírico. Estamos na hora? Ok. Então, 5 minutos, mais uma. Lá. Pronto. O professor, você falou em detecção de mentiras e veio na hora à minha cabeça aquela coisa do lie to me. Eu gostaria de saber se os postulados do Paul Ekman sobre as expressões faciais e como elas se relacionam são usadas na produção de prova quando um psicólogo avalia o depoimento do réu, se ele está mentindo ou não e se isso tem alguma validade científica. Bom, desconheço essa modalidade específica aí, mas existem trabalhos bastante interessantes sobre falsa memória feitos no Sul, em relação a até que ponto aquilo que a pessoa jura de pé junto que aconteceu não é uma falsa memória, né? E se é uma falsa memória, isso tem uma diferença muito grande, porque para o direito importa o que aconteceu, não a representação daquilo que aconteceu, né? Hoje em dia, a questão da alienação parental,
né? É uma lei, e uma lei onde diz que o psicólogo pode ser chamado para fazer um diagnóstico diferencial, né? Se um pai está alienando o filho contra o outro, né? Ou, versus alienação parental, a gente tem as acusações de abuso sexual. Então, voltamos lá para Freud, né? Quando ele falava, não acredito mais nas minhas histéricas. Nós estamos de volta à encruzilhada para saber se a acusação procede, se houve de fato ou se é uma fantasia, né? Então, assim, se no campo da saúde o psicólogo pode ser usado como diazepam, né? No campo do direito ele pode ser usado como detetor de mentiras, sim, né? E, nesse sentido, eu acho que a gente sempre pode se reposicionar em relação às demandas que a gente recebe, né? Tentando sempre manter uma coerência técnica e ética. Tá? Bom, chegamos ao fim. Agradeço a presença de todos e os certificados vocês podem pegar aqui ao lado, por favor. Obrigada. Obrigado.